Chegamos numa das aulas mais importantes do curso, que é como construir uma rotina milionária. Eu andei estudando sobre diversos bilionários ao redor do mundo que possuem rotinas milionárias e eu achei algumas coincidências entre eles. Depois de estudar muito a biografia, realmente os hábitos de cada um, eu construí a minha rotina milionária. Então, esse é o primeiro ponto para você. O que funciona para mim pode não funcionar para você, tá? Então é por isso que você tem que entender o conceito de como construir, o que tem que ter dentro de uma rotina milionária para você ter os melhores resultados. Beleza? Então vamos lá. Eu montei aqui no Flipchart um esquema, tá? Para vocês entenderem alguns princípios básicos, alguns pilares que vocês têm que respeitar para você ter uma rotina milionária. Às vezes a sua rotina é boa, mas ela ainda não é aquela rotina realmente que vai te tornar uma pessoa totalmente diferenciada. Então a primeira coisa que eu faço, que eu notei que vários bilionários, grandes CEOs de várias empresas aí ao redor do mundo, como o Jeff Bezos, o Elon Musk, eles acordam cedo. Mas é importante falar para você o seguinte, você não precisa acordar às 5 horas da manhã ou às 6. Você tem que acordar cedo. Por quê? Acordando cedo, você vai estar na frente das outras pessoas. Você vai acordar com um sentimento muito bom, de vitória, de você já estar na frente. Por exemplo, você acorda às 6 da manhã, pode ser que o teu concorrente acorde às 8, então você vai estar na frente dele. Por isso que é fundamental. Tem outro ponto aqui também, já entrando no mundo do biohacking, em que se você acordar antes do sol ou junto com ele, né, o seu corpo, a sua biologia já vai associar realmente aquele fato ao início do dia. Então você tende a ficar mais produtivo, se sente melhor, entendeu? Então esse é um hack fundamental. E outra coisa que eu faço, assim que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ir para minha janela para ter estímulo da luz, para eu poder entrar no estado de alerta, que é o que eu quero. Tá? Então isso aí me ajuda bastante a ir para um outro nível. Então esse é o ponto. Procure acordar cedo e também procure regular o seu ritmo circadiano. O ritmo regula a nossa biologia. Ou seja, vá dormir e acorde no mesmo horário. Então você vai dormir às 10 e acorda às 6. Faça isso todos os dias para você otimizar o seu tempo. Isso aí é o primeiro ponto para ter uma rotina milionária. Então depois que a gente acordou cedo, um ponto muito importante que eu vejo várias pessoas errarem é o estar presente. Você estar presente na sua atividade, estar realmente consciente e você estar fazendo aquilo. Por quê? Muitas pessoas às vezes fazem uma tarefa e vivem distraídas. Elas fazem e vivem no mundo da lua. Então você tem que estar presente, você tem que realmente estar em estado de flow ali, que a gente vai falar sobre isso mais adiante, mas toda a tarefa que você se comprometer, dê o seu 100% para você ter os melhores resultados. Então isso aqui é muito importante, tá? Bons hábitos, uma rotina milionária. Imagina só quais são os hábitos de bilionários, como o Jeff Bezos. O que será que ele faz no dia dele? Quais são os hábitos que ele implementa? Então, ter bons hábitos é fundamental para você ter sucesso, né? E a constância de repeti-los. Você não pode só ter bons hábitos e fazer ele um dia e depois no outro dia não fazer. Você tem que ter essa constância. Esse é um dos segredos aí que transformaram a minha vida. Eu vim de uma linhagem de jiu-jitsu também, faixa preta, já competi, sou ex-atleta também, e o jiu-jitsu me trouxe muito dessa disciplina. E também desse conceito que eu quero que você entenda, da gente ser constante, né? Tudo que a gente se compromete é constante, os resultados eles surgem muito mais rápido. Então, se você tiver bons hábitos, vamos supor aqui bons hábitos como leitura, esse é um ponto muito importante, você tem que ler mais, tá? Eu já passei uma fase da minha vida em que eu não lia livros, depois que eu passei a devorar os livros, comecei a estudar, comecei a realmente gostar do hábito de ler, eu fiquei muito mais inteligente, eu consegui ter muito mais assunto em reuniões, em networking, em qualquer mastermind que eu vou, eu tenho assunto sobre tudo. Então leia. Tenha esse hábito logo de manhã cedo, que ele é fundamental. Meditar, se alongar, tudo isso também vai fazer com que você vá moldando e vá tendo hábitos cada vez melhores, ok? Então a constância é fundamental. Mantenha-se ativo. Logo de manhã cedo, um dos hábitos que eu já percebi que muitos grandes players fazem é se exercitar. Porque além de aliviar o estresse, o exercício ele vai acordar o seu corpo. Eu mesmo cansado, às vezes eu vou na academia para poder realmente me comprometer e também para ativar minha máquina e aliviar aquele estresse. Então o exercício é um ponto-chave. Você tem que ter o exercício na tua rotina, né, milionária, tá? Ele tem que fazer parte. Eu botei aqui uma flechinha para vocês entenderem também que o descanso é importante. Você tem que aprender a escutar o seu corpo. Tem dia que eu me sinto muito mais energizado. Nesse dia eu vou na academia, faço um treino mais intenso. Talvez um dia eu acorde mais cansado, não esteja tão bem. Então faz sentido eu descansar, talvez não ir treinar. Então é fundamental você treinar, você realmente trabalhar em alto nível, mas também você ter o seu descanso.
E aí também entra a extensão da semana. O que é a extensão da semana? É o final de semana. Então, o seu final de semana, você pode dividir ele. Você tem a sua rotina, você vai fazer ela, mas no sábado você vai ter o dia, teoricamente seria de folga, um dia que você poderia ir no cinema, você poderia sair para jantar, você vai descansar um pouco. E domingo é um dia mais para reflexão. Então, eu quero que você entenda esse conceito também. Segunda a sexta, você pode meter pau na máquina. Sábado, tira um dia para descansar, para dar mais atenção para sua família. E domingo, tira um dia para reflexão interna. Isso é fundamental e vários caras aí que eu conheço no mercado fazem isso e têm ótimos resultados, tá? Então, se exercitar é importante. Você pode dar uma caminhada, você pode fazer em casa mesmo. Flexão, sabe? Pegar alguma coisa pesada. Cara, se exercita. Você tem que se exercitar. Isso é fundamental. Isso remete muito aos nossos ancestrais. Naquela época deles, eles caminhavam longas distâncias atrás de alimento, né? Então, eles se exercitavam todos os dias. Com o passar dos anos, a gente foi ficando mais em casa, mais sedentário. Então, não combina. Alta performance, rotina milionária, não combina com sedentarismo. Até porque, se você não se exercitar, você vai ficar gordo, você tende a ter um infarto, um AVC, e aí você não vai poder aproveitar toda a sua riqueza. Então, exercitar vai realmente te levar do ponto A ao ponto B. Outro ponto importante, pessoal, que está linkado aqui, acordar cedo é o trabalhar duro, tá? Você tem que ter, depois que você descobre a sua arte, né, que nem a minha arte é ensinar o biohacking, ensinar realmente a alta performance, a fazer você ter uma vida realmente muito diferente. Então, eu trabalho muito duro, eu corro atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, eu me entrego, eu faço tudo o que tem que fazer para poder dar certo. Então, trabalhe duro, sabe? Quando você estiver cansado, se estiver realmente querendo desistir, continue, tá? Isso é fundamental. Todos os caras que eu conheço e todos que eu já estudei, eles sempre trabalharam muito duro. Estou dizendo de 12 a 14 ou até 15 horas de trabalho diários, tá? Então essa é uma fase da vida que a gente tem que dar o nosso máximo. E se você está comprometido, você tem que dar o seu máximo todos os dias, tá? Você tem que estar realmente totalmente focado. Isso aí é o que fez grandes caras saírem, né, de simples investidores ou simples mortais ali que tinham, né, uma quantia em dinheiro para grandes bilionários que existem hoje no mundo. Então é muito importante esse conceito aqui, ó, work hard, play hard, tá? Você vai trabalhar duro para depois aproveitar da melhor maneira possível. Bom, alimentação, a gente vai ter uma aula especial sobre isso, sobre jejum também. Hoje no Vale do Silício, né, é uma tendência muito grande o jejum intermitente porque ele nos poupa energia. Então ficar em jejum, né, por um longo período vai fazer você ter mais energia, porque o seu corpo ele não vai gastar a energia para absorver, digerir aquele alimento. Então, é fundamental você passar um tempo em jejum. Isso faz muito bem para a sua saúde, tá? A alimentação é importante. Como eu falei, a gente tem que regular o nosso ritmo circadiano, né? É um reloginho. Então, se você deixar o seu relógio, que é a sua máquina humana, todo ajustado, você dormir e acordar no mesmo horário, você almoçar no mesmo horário, você jantar no mesmo horário, você regula tudo. O seu corpo está acostumado. Então, a performance ela só aumenta cada vez mais. É muito importante. Outro ponto importante também é você ter mini metas, tá, no seu dia. Estabeleça prioridades. O que é mais importante? E resolva apenas 2 ou 3 no máximo. Não tente resolver, né, ser aquele cara multitarefa. Não, eu vou resolver tudo em um dia, sou uma máquina, e no final não resolve nada. Então estabeleça 2 a 3 mini metas e execute-as, né, e cumpra-as para você ver os resultados aparecerem de forma mais rápido. Depois que eu fiz isso, a minha rotina se tornou muito mais organizada. Eu comecei realmente a tirar aqueles projetos que estavam, sabe, guardados dentro de uma gaveta, para eu executá-los e eles terem sucesso. Isso aí fez toda a diferença. Então, faça uma planilha no domingo mesmo, né? Vamos supor que realmente a minha semana começa domingo à noite. Lá eu já planejo todo o restante da semana. Então, pega uma planilha e anote as suas prioridades. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para você definir o que você vai fazer, né? O que é mais importante, eu faço primeiro. O que é menos importante, eu resolvo depois, ou deixo até para o outro dia. Então estabeleça isso, você tem que entender esses conceitos, tá? Execute, né? É muito importante você executar. Sem executar, você não sai do lugar, você vai ficar parado. Daí como é que você quer ser um milionário, né? Ou quer ter muito dinheiro, se você não executa? Você demora dias, meses, ou nunca faz os seus projetos andarem. Então é fundamental você executar. Tem o perfil executador, que é o perfil que eu tenho, que o pessoal que está comigo aí, inclusive o Edu que está gravando, o pessoal aqui da equipe, eles sabem disso aí. Eu boto para quebrar, executar é a palavra-chave, para as coisas saírem do papel. Senão os sonhos só ficam na cabeça. Então é muito importante. Gerencie as suas prioridades. Ó, aqui realmente
muito importante, que nem eu falei, você tem que gerenciar o que é mais prioritário, o que vai realmente mudar a sua vida, né? O que vai realmente fazer você talvez perder um negócio ou uma reunião importante, será que é melhor eu dar essa prioridade para a reunião? Então, tem esse bom senso de botar na balança. O que é mais importante, isso ou isso? Isso aqui é mais importante, então eu vou executar isso aqui. Vou deixar o menos importante para depois. Hoje se fala muito em gestão do tempo, em prioridades, até vai ser a próxima aula sobre isso aí, mas só adiantando, né? Hoje as pessoas falam em gestão do tempo, mas está errado esse conceito. Esse conceito já caiu. É a gestão das prioridades. Daí você vai para um outro nível. Então, outro ponto importante também é você saber dizer não. Por quê? Imagina você estar numa rotina assim, ó, de treino, de dieta, realmente alta performance, jejum, trabalhando bastante, em estado de hiperfoco, estado de flow, motivado. E daí chega aquele amigo ou chega algum familiar teu e quer tirar, sabe, daquele estado, daquele êxtase, daquele tesão de estar, sabe, fazendo o que você ama, comprometido, tendo resultados, emagrecendo, ficando mais forte. E a pessoa quer te tirar, quer te convidar. Cara, você tem que saber dizer não, tá? Isso aí mudou minha vida também. Né? No momento que eu falo, ó, não posso. Né? Eu estou comprometido com outros projetos, a pessoa tem que entender. Então, eu realmente comecei a entender que eu era o mais importante. Eu tinha que dizer sim para mim e não para as outras pessoas. Depois que comecei a fazer isso, eu comecei a otimizar muito mais a minha rotina e daí decolou. Porque é aquela coisa, você segue às vezes 3, 4 dias a sua rotina, é tudo uma maravilha, mas daí chega um convite, você tem um deslize, você quebra, daí você não consegue, entendeu? Então você fica com esse mindset meio de perdedor, né? E não é isso que eu quero que você tenha, tem que ter um mindset de vencedor. Disciplina, pessoal, anota essa frase aí, ó, disciplina é igual a liberdade. Se você for um cara disciplinado, e todos os caras que eu conheço, bem-sucedidos, são disciplinados, eu sei porque eu sou muito disciplinado, eles têm muitos resultados. Então, se você quer ter um shape, quer ficar em forma, cara, você tem que ser disciplinado na sua dieta. Você tem que ir treinar, mesmo cansado. Né? E isso se aplica no seu trabalho também. Tá? Então, a rotina milionária, ela é baseada em alguns pontos, claro que não estão todos aqui. Isso aqui foi um resumo para vocês entenderem, mas a gente vai agora subindo o nível aqui no nosso curso, Rotinas Milionárias, porque eu quero pegar cada ponto desse e desbravar e contar para vocês nos mínimos detalhes, para vocês aproveitarem ao máximo, tá? A rotina realmente ela é essencial para o seu sucesso, você tem que entender isso aí. Não adianta, você não vai ter sucesso se você não tiver uma rotina diferenciada, uma rotina com mindset milionário, sabe? Atos, ações em que você vai fazer que vão refletir lá na frente. Não pense em ter resultados rápidos, pense a longo prazo. Assim como as ações da bolsa que demoram a valorizar, né? A pessoa que às vezes quer virar trader ou quer ter muita pressa acaba perdendo. Então, tem esse mindset de você ter hábitos, só hábitos bons, hábitos que vão te levar para frente. Sabe? É interessante falar isso porque cada vez que você vai adquirindo bons hábitos aqui, ó, parece que você começa a puxar cada vez mais. Daí você começa a se alimentar bem, daí você começa a emagrecer, você começa a ficar mais forte, você vai numa loja, compra uma boa roupa, se veste bem, se sente mais com a autoestima mais elevada, né? Se arruma o cabelo, barba, se fica mais bonito, se perfuma. As pessoas nas ruas aí, os teus amigos, os teus familiares, as pessoas começam a ver que você mudou, sabe? Então, é bonito de ver. Isso aí diferencia você da multidão, né? Hoje as pessoas elas estão presas numa matrix, numa teia, e a única forma é você dominando isso, você tomando o controle da sua própria vida, da sua própria biologia, para você ter os melhores resultados. Então, anotem, escrevam tudo que eu falei aqui para vocês executarem, pessoal. A gente vai começar agora realmente a pegar pesado aqui no curso. Eu vou falar muitas coisas para vocês que vocês nunca ouviram falar. Então, preparem-se aí, que vem muita coisa boa. E tamo junto. Espero vocês na próxima aula. Go Hacker!